Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu aguardar o pessoal entrar. Estamos informando a seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Então, deixa eu aguardar os meus seguidores, os seguidores do Felipe, aguardar o meu convidado. Hábito Jurídico entrou, boa noite, obrigada pela tua presença. Estou aguardando aqui o Felipe Jeitens. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira do jovem advogado, sobre os inícios, os desafios, toda essa loucura que é quando a gente inicia e não sabe para onde correr, mas dá tudo certo depois. Deixa eu aguardar o Felipe chegar aqui. Tati Ramalho entrou. Tati mandou várias perguntas. Obrigada, Tati. Boa noite para ti. Nos aguardando aqui o pessoal entrar. Eu acho que tá um pouco demoradinho hoje. Não vejo o Felipe ainda. Eveline entrou. Boa noite, lindona. Tainá entrou. Boa noite. Tainá, eu quero umas dicas, hein? De umas receitas saudáveis aí. Tô precisando. Gisele entrou, boa noite. Ivan entrou, boa noite. Gente, aguardando aqui o nosso convidado, Dr. Felipe Jeitens. Deixa eu ver se ele não entrou ainda, não. Nós vamos falar um pouquinho hoje do início da advocacia. Professor Marcos, boa noite. O motivo da live é pra gente falar aí da todo esse início, né? Vai, não vai, como que acontece. Alcimar, boa noite. Genusa, boa noite. Aguardando aqui meu convidado. Edi Brandão, boa noite, mames. Emily, boa noite. Roberta Vitarello, boa noite. Grande advogada essa Roberta. E uma grande amiga também. E parceira. Gente, quem tá entrando aqui, a live hoje é sobre o início da advocacia, coisas que a gente fez e deram certo, coisas que a gente fez e deram errado. Então, aquilo que a gente fez e faria de novo, aquilo que a gente fez e não faria mais, sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, com um grande convidado, que é o Felipe Jeitens. Que olha, esse guri eu admiro demais. E já falo guri porque... Uma porque eu sou gaúcha, né? E outra porque a gente tem uma relação muito especial. O Felipe foi meu colega de graduação. Então a gente já se conhecia antes, né? E agora ele é um grande sucesso aí. E eu disse, eu vou te usar um pouquinho pra gente contagiar ainda mais pessoas nessa live de hoje, pra gente conseguir conversar com o pessoal e levar ainda mais conhecimento, agregar um pouquinho, né? Acho que a gente sempre tem algo a oferecer e a agregar a alguém e vice-versa. Então, ao mesmo tempo que não somos nada, somos muito para alguém, né? E isso aí a gente tem que aproveitar e aproveitar as redes sociais para falar um pouquinho sobre isso. Lucinho, boa noite. Emily, querida, boa noite. Jéssica, boa noite. Doutora Tânia, boa noite. Obrigada por estar aqui. Gente, cadê meu convidado? Doutor Felipe. Trate de aparecer, por favor. Parece noiva, tem que atrasar na primeira live, Felipe. Já vou xingar o Felipe antes de começar a live, coitadinho. Ah, entrou. Tô aguardando, espera que tu vai entrar aqui. Débora Lindona, boa noite. Oi, noiva, você tá atrasado 4 minutos. Doutora, eu vou ter que fazer, antes de mais nada, eu fiquei atualizando meu Insta até aparecer doutora online e não apareceu, eu só consegui ver entrando no teu perfil. Eu acho que tá dando alguma coisa de entrega mesmo, porque poucas pessoas estavam aparecendo no início, mas agora deu certo. Eu Agora não tá, consegui, o eu não pessoal tá entrando. consegui, não aparecia, deu, meu Deus do céu, ela tá atrasando, eu já vou falar para ela como assim tu atrasa essa hora. Tu achou que era eu que tava atrasado, então tá desculpado. E tu Tudo achou que certo. era eu aí, ó, viu?
Esse Instagram Entrou. aí não dá. Gente, esse guri é iluminado, é uma pessoa muito especial. E por isso eu trouxe ele para falar aqui um pouquinho para vocês hoje. A gente vai falar um pouquinho do início da carreira. Estava dizendo para eles aquilo que a gente fez e faria novamente, aquilo que a gente fez e não faria mais, as coisas que mudaram nossa vida. Eu vou te apresentar como pessoal, mais o lado Felipe, ser humano, e eu vou deixar o profissional para ti. Então, como eu disse para vocês, eu admiro demais o Felipe Jeitens. Te admiro de verdade. Eu sei, assim, a trajetória que ele teve até aqui, a superação toda que ele fez aí nessa trajetória. Muito conversamos em parada de ônibus, né, Felipe? Aguardando nosso ônibus lá interior para ir e voltar da Uniriter. E era bom aquele tempo, as amizades que a gente fazia ali. E toda essa construção, né? E eu te vi a tua trajetória. Aí logo, bonito, já virou chique, já comprou um carro, porque trabalhou pesado ali, já mudou a vida. E eu vejo, assim, não é só a tua vida que tu muda a vida de muita gente. Aqui pela rede social tu faz isso, e a tua vida familiar eu percebo que tu faz isso também. E por isso eu te admiro cada vez mais. Agora, o profissional eu deixo pra ti. Quem é o Felipe? Sabe que eu me senti naquele programa, daquele quadro do Faustão agora, sabe? Que me deu até um negócio aqui, eu acho que eu nem vou conseguir falar mais. Tu tá me chamando de Faustão? Não, assim? Eu tô falando que eu fiquei assim, ó, nossa, meu Deus. Assim, ó, eu vou ter que te dizer, né, que isso é muito recíproco. A gente praticamente iniciou nossa caminhada juntos no direito, e não só eu passei uns perrengues e tive uma vida ali de trabalho árduo, né? Nada veio na mão, assim como tu também, né? Então, acho que esse foi um dos motivos da gente se entender e ter formado uma amizade, exatamente. E a admiração que eu tenho, ela é muito grande também. Quando tu me contatou, eu fiquei muito feliz, porque toda vez que eu falo contigo, com a Rai, com aquela turma, Roberta, aquela turma lá, eu fico assim, Tudo nossa, que saudade que eu tenho desse povo. E que felicidade poder dividir esse momento aqui e recordar, né? Porque só me traz lembranças boas. Às vezes a gente pensa, né? Pô, a faculdade, a gente espera, a gente quer tanto que acabe, mas a gente não pensa que praticamente muita coisa que a gente vive lá, a gente carrega para a vida. Fazem 4 anos que a gente passou por isso, né? E hoje realmente são palavras verdadeiras, assim, de dentro, porque é uma felicidade mesmo. Toda vez que eu contato você, eu fico muito feliz. Eu gosto muito, admiro muito, são minhas referências também, assim, ó, fico feliz mesmo. Eu digo a mesma coisa. Rob, muita saudade, muito orgulho de vocês. Roberta, olha aí. Essa aí é maravilhosa. Roberta. Fico esperando um convite para um churrasquinho lá na Roberta, que verdade, faz anos que eu não vejo. Tá faltando. Ó, muitas admirações aqui pelo Dr. Felipe. A Rai falou, gente, vocês parecem irmãos. É porque ela não viu a Rayana, que é idêntica ao Felipe. Ah, ela é minha irmã gêmea, quase. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Fê. Da advocacia, entraram algumas perguntas, até vou avisar o pessoal. Gente, quem está entrando, quiserem fazer perguntas aí, abusem do Dr. Felipe. Mandem aqui na caixinha. Podem mandar nos comentários, eu acho que na caixinha a gente consegue ver e não perder. E aí estamos aqui para isso. O objetivo da live, como eu já disse, é para a gente falar um pouquinho do início da carreira, aquelas coisas que a gente recomenda, aquilo que não recomenda. Dá umas diquinhas aí, eu acho que o segredo é batalhar e fazer, né, Fê? Mas a gente pode dar umas ajudadas, viu? Mami sempre presente. Eu vi ela lá. Ela tá com saudade de ti. E eu também, quanto tempo? Sim. Eu anotei umas perguntas, Fê. Mas eu acho que eu vou iniciar as perguntas que vieram ali na caixinha que eu deixei de tarde. Mas eu vou iniciar te perguntando como que foi essa questão de tu, Felipe, advogado, quando se formou? Montar escritório. O que foi para ti isso? Então, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Jeitens, né? Sou advogado criminalista desde que saí da faculdade. E assim como a grande maioria, e é um ponto que a gente tem que deixar bem destacado, né? Às vezes a gente acha que a nossa vida ela é muito... Pô, porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, eu tenho que começar trabalhando num outro emprego para esse aqui dar certo, para começar a fazer essa transição. E às vezes a gente se coloca numa posição de vítima
E não que isso não seja trabalhoso, mas a gente tem que prestar atenção que muita gente passa por isso, a grande maioria passa por isso, e que a gente tem que fazer disso uma mola propulsora para a gente avançar e não começar a entrar naquela bolha de coitadismo. Exatamente. Porque isso acaba fazendo a gente atrasar muito. E quando a gente sai da faculdade... Opa, meu celular aqui tá querendo desligar a tela, tia. E quando a gente sai da faculdade... sem bateria, Felipe. Não, tá o carregador conectado aqui, ele tá desligando, não sei porquê. Quando a gente sai da faculdade, é o momento, eu acho que, de maior pressão, né? Porque quando você ainda não é formado, você tem aquela pilha. Quando eu me formar, eu vou advogar, vou fazer concurso, vou fazer isso, aquilo. Mas quando tu te forma, quando tu tem ali tua credencial, ou ainda se tu vai estudar, fazer a prova para buscar ela, que tu fica naquela pressão, né? Tá, e agora? Tipo, eu não sou nem estudante, nem um profissional completo. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Como é que eu vou trabalhar se ninguém sabe que eu sou advogado? A gente, quando se forma, a gente é comparado a um nada, praticamente. Porque ninguém sabe que a gente existe. Exatamente. E o engraçado é que, assim, existe muita gente que a gente já poderia estar ajudando, já poderia estar fazendo. A gente quer acontecer no mundo. Mas não acontece porque as pessoas elas não sabem da nossa existência como advogado no mundo. Então, uma preocupação que eu tive logo que eu saí da faculdade e que eu fui amadurecendo isso com o tempo é de que o seguinte, nós podemos ser muito inteligentes, nós podemos permanecer durante anos na academia, o que é importante, mas se ninguém conhece a gente a gente não vai ter clientes, e isso não adianta para a advocacia, porque a advocacia ela só se sustenta com o cliente. Então, desde a faculdade, eu não sei se tu vai lembrar, porque tu é dessa época, depois que eu descobri, que eu entendi que eu queria trabalhar com a área criminal, eu comecei a meio que dizer aos quatro ventos, eu quero ser criminalista, eu vou trabalhar no crime, eu vou fazer isso. Deu conta disso antes de mim, muito antes. E por que eu fiz? Porque eu queria que as pessoas já passassem a me ter como referência, para quando pensassem em área criminal, fossem até mim, ainda que eu não estivesse nem trabalhando na área. Mas a minha preocupação era essa, que as pessoas soubessem que, depois de formado, provavelmente o Felipe vai estar fazendo crime. E já, daqui a pouco, no começo, né, mais do que hoje, trabalhando publicações, trabalhando ali a questão de criar debates sobre temas que envolvam a área que eu quero atuar. Claro, eu trabalho na área criminal, mas eu falo isso que pode servir para qualquer área. Todos que estão aqui, né? Exatamente. Você começa a criar debates ali, mostrando o seu entendimento sobre a área. Você não é advogado ainda, mas você é um estudante que entende sobre aquilo. Você está se formando. No momento, até eu vou te interferir, desculpa. Pode. Eu vou dar um pouquinho de fita. O Felipe, que fez a última live, o Felipe Bitarello, disse que vai me dar uma fita para eu colocar na boca, para não falar tanto na live. Mas eu acho que assim, é o maior momento que a gente tem, que tá tudo fresquinho ali, que tu pode jogar conteúdo. Estudou alguma coisa, vai para a rede social e fala. Né? Tu vai ter propriedade daquele assunto que tu acabou de entender, e aí ao tu falares sobre isso, ao tu escreveres algo, tu vai aprofundar, tu vai aprender mais e tu vai ensinar alguém e vai sendo a referência dessa pessoa. Eu acho que exatamente. Até lá como estudante, né? Então, alguém que está aqui estudando, que está escutando isso, já faz para agora, para ontem. Sim, para ontem. Isso, e daí o que acontece? Porque as pessoas... E assim, ó, ninguém nos conta que os nossos primeiros clientes serão ali nossos familiares, o parente do vizinho de não sei quem, que soube... E eles normalmente vão querer, vão te contatar até... tu é conhecido, de repente eu vou economizar um pouco, né? O fulano lá deve entender alguma coisa. Então, assim, ó, o primeiro aspecto é que os nossos primeiros clientes, eles vão vir do nosso círculo de contatos. Então, você fazendo isso, você já vai se tornando referência para eles. E, gente, na minha época eu fazia sem um método. Hoje existem vários métodos. Hoje existe muita gente trabalhando a questões, por exemplo, de marketing digital, que ensinam como fazer isso de modo que tu consiga atingir melhor esse objetivo de fazer as pessoas, de trazer as pessoas
Mas, assim, é algo que é muito, muito importante. Você ser visto como advogado. Você, claro, saindo da faculdade como alguém que trabalha naquela área, como um estudioso, um pesquisador daquela área, para logo mais, quando for advogado, saberem, olha, esse fulano aqui, aquele meu colega lá, quando eu lembrar que era o que eu pensava, quando lembrarem do crime, vão lembrar do Felipe. E comecei a trabalhar essa questão dos meus júris, comecei a publicar na rede, comecei a fazer um trabalho, porque para mim isso era uma vitrine. Então, isso aí tudo foi... claro, tem colegas daquela época que ainda me ligam hoje por lembrarem que eu trabalho na área criminal. A rede, hoje, a gente tem esse benefício do uso da rede porque a gente alcança muito mais gente do que antigamente. Antes você tinha que ter uma indicação, antes você tinha que sentar para conversar com alguém, e hoje a gente tem uma janela que você pode atingir milhares de pessoas e você pode entregar esse cartão de visita de forma muito mais rápida e prática. Por isso que a gente vê hoje uma explosão de conteúdo sendo feito, mas que dá certo sim. Tem gente, olha, eu cheguei atrasado na live, que não queria ter chegado atrasado, mas eu vi vocês falando que quando a gente começa a fazer isso, tem muita gente que debocha, tu virou blogueirinha, tu virou não sei o que, cara. Tem muita gente, porque eles não entendem, não conhecem. Para falar isso não tem, é só não entender. Se tu não entende, tu vai falar uma bobagem dessa. Mas quando tu começa a ver o resultado disso, ela tanto para clientes, exatamente, tanto para clientes quanto para contatos profissionais, trabalho, porque é justamente aquela questão, você está sendo visto por mais pessoas e a gente precisa ser visto para ser lembrado. E aí sim que a gente vai começando a engatinhar, a receber os primeiros contatos para a gente poder ter as nossas primeiras causas e colocar em prática aquilo que a gente quer. Eu concordo 100%, plenamente contigo. Eu digo, quando comecei a postar aqui, até eu usei esse exemplo na live com o Felipe. Tu foi uma das pessoas que falou, Bárbara, gostei do teu conteúdo. Continua, não sei se tu te recorda. E aí, eu assim, fiquei com vergonha, disse, será? Vou postar, vou continuar postando. E dei uma parada. Eu tive uns feedbacks super positivos e dei uma paradinha. Porque achei que não veio uns comentários assim, blogueirinha. E eu me senti mal com aquilo. Eu disse assim, eu não quero confundir, né, as pessoas, não quero confundir a Bárbara blogueira, a Bárbara dos looks e tudo mais, ser preponderante em cima da Bárbara advogada. É muito difícil a gente romper esses padrões, né, e esses preconceitos, conceitos prévios das pessoas. Isso é muito complicado. E tu, como guri, jovem, também passa por isso, né? Eu passo como mulher, tu passa como jovem. Cada um tem ali algo que tem que quebrar, que tem que romper na sociedade. E quando eu percebi um momento que parada, não dava... Peraí, vamos ver quem é que tá dando certo. Felipe, por exemplo. Olha como o Felipe tá, né, se destacando e tá cada vez mais. E o guri é bom e ele mostra isso para todo mundo. Então, assim, eu saberia o grande profissional que tu era, mas se eu não visse o teu conteúdo na rede social e como cliente, eu jamais te conheceria, né? E isso é muito importante. Eu vejo que, então, se querem falar que somos blogueirinhos, que falem. Tá ótimo. Ser blogueirinho é pagar os nossos boletos e é fazer nós e as pessoas que a gente ama felizes e conseguir chegar na vida de pessoas e inspirar e ajudar também com o nosso trabalho, né? Que assim seja. Exatamente, é uma questão de... Quando a gente entra nisso, a gente tem um certo receio, né? Aquela coisa, porque a gente tem a figura do advogado como ser aquele pessoa séria, aquela pessoa estudada, aquela pessoa que não... Mas onde é que está escrito isso? Eu sou uma pessoa que defende muito assim, que não existe um padrão, tanto que toda vez que eu segui o padrão no começo da minha profissão, eu vi que eu estava fazendo errado. Eu vi que eu estava seguindo uma linha que eu não queria para minha advocacia. Que o que eu queria era justamente aquilo que estava fora da caixa. Eu queria trabalhar de um modo diferenciado, eu queria atender meus clientes de um modo diferenciado. Eu não queria fazer o mais do mesmo, aquela coisa do seguir o modelo, seguir para daqui a uns anos ficar igual aquele fulano lá que trabalha não sei quanto tempo. Enfim, e como tu falou, a gente acaba atingindo muitas pessoas. Eu conheci pessoas incríveis. Só que isso também vem muito da gente, né? Eu demorei um pouco com isso também de entender que a gente não tem que... Olha, que se a gente for se basear
no que os outros acham daquilo que a gente está fazendo, a gente não faz mais nada, a Não gente vai não pra consegue frente. agradar ninguém, não Exato. consegue agradar todo mundo. Então, e pessoas Sempre que eu vão pensar, respeito, né? é, Sempre vão pensar. principalmente pessoas de gerações anteriores à nossa Sim, que não sim. entendem essa pegada da tecnologia. Hoje eu não faço essa, hoje eu não costumo trabalhar tanto ali a minha rotina como advogado. Hoje não é algo que eu faço, mas isso no começo foi algo que me ajudou bastante porque justamente essas pessoas sempre viam eu trabalhando, tá no fórum, tá na delegacia, tá em algum lugar, tá fazendo júri. E a gente ficar fazendo essas publicações com uma certa habitualidade, tu mostra um comprometimento na prática. Tu mostra que Uhum. tu está trabalhando e é aquela coisa. A pessoa lembrar, ela vai te A tua associar existência. ao que ela precisa e vai lá. Então, no começo, isso é algo que a gente pode explorar para quem está começando. Eu digo que eu estou começando também. 4 anos ainda para mim A gente está no início, né, é. Fê? Eu só, como eu digo para os colegas, eu só tô. Eu divido aquilo que eu vivi, que eu aprendi com colegas, que eu vivenciei, passei. E ali, querendo ou não, nesse tempo a gente consegue ver o que funcionou, o que não funcionou. E existem várias questões que se a gente consegue que outras pessoas não passem pelo trabalho que a gente passou, é um motivo de felicidade, né? Eu sempre, uma vez um colega disse, cara, por que tu faz isso? Perda de tempo, pra quê, sabe? Eu falei, cara, eu gosto. Tipo, eu recebo um monte de mensagem tão legal, tipo, as pessoas assim, cara, eu tinha É, medo de fazer isso, sabe? Tipo, você conseguir virar a chave de algumas pessoas, porque verdade. alguém virou a nossa em algum momento, né? Exato. Então a gente vai fazendo essa corrente aí de compartilhamento de ideias e acaba todo mundo se ajudando. Quem não quer ver, quem não gosta, que não acompanhe. Exato. Olha, a Rai falou uma coisa bem engraçada e bem a real. Quando chama de blogueirinha, é sinal de que está fazendo um bom trabalho online. É, mas pura verdade. Se a gente está ali, está colocando conteúdo, é porque está dando certo o trabalho e está chamando a atenção de alguém. Né? Então, que sejamos blogueiros se for nesse sentido. A Tati colocou, comecei a acompanhar o Dr. Felipe por ele mesmo, postar conteúdo jurídico e postar a vida pessoal também dele, para poder mostrar que é uma pessoa qualquer. E isso identifica, né, Fê? A partir do momento que a gente mostra a nossa rotina, mostra a forma como falamos, a forma como nos vestimos, com quem a gente anda, com quem a gente gosta de estar e fazer, o que a gente gosta de fazer, se identifica, né? Isso é uma captação de cliente também. Eu Sim, acho as que pessoas, é elas um... se... Pode Desculpa, falar. ó, tu sabe que tu vai ter que ver uma fita dessa para mim também, porque eu tenho um Não, hoje eu problema tô aqui. me contendo. Depois Não, fica aqui, ó, que eu tranquilo. levei do outro Felipe, eu tô assim, ó, super contida. O Eu acho que Jaime uma... falou, e quem está começando na carreira ganha mais ainda. E quem está começando na carreira ganha... Pois é, Jaime, não sei. Não, eu acho que ele falou no seguinte aspecto, ó, e eu já vou trazer até uma questão Ah, de pessoal. ganhar conhecimento com o pessoal. Exatamente. Ah, sim, Quando, sim. quando eu comecei a dar os primeiros passos, eu via que eu não tinha muito de onde tirar a informação sobre a prática. Eu sentia nos profissionais atuantes uma certa restrição de como se não quiser, como se não quisessem, olha, parar para mostrar o caminho, digamos assim, não sei se por Sim. verem como concorrência, por Eu terem um acho que tinha receio. isso. As pessoas enxergavam a gente como concorrentes, os advogados, né? Hoje que Sim, nós isso mudamos isso, que está mais humanizado e que a gente quer se ajudar, porque se deram conta, nós, acho que isso é da nova geração, que se deu conta de que exatamente. essa parceria tá aqui. Não, já me entendi agora. Desculpa. Não, exatamente, porque assim, ó, quando eu entrei na advocacia, eu sentia um troço muito individualizado, muito egoísta, cada um faz a sua, É, cada um sabe. E a gente, como tu falou, essa geração, esse compartilhamento de ideias, você não precisa. Olha, você tem muita gente com conteúdo muito rico, e eu aprendo muito aqui. Não só a gente passa, como a gente recebe. E eu sentia isso. Tanto que para conseguir, cara, tem gente que trabalha na internet, e é o que eu tento fazer, de passar justamente essas sacadas, que eu vi assim, porra, cara, ninguém me disse isso, eu demorei tanto para descobrir um troço tão idiota, mas é porque eu não sabia, eu comecei do zero, sim. não tinha conhecimento prático, não entendia como fazer.
E sobre o que tu falou do Insta, dessa questão de ser a gente mesmo, eu acho que a internet, por um tempo, ela acabou fazendo com que as pessoas ficassem muito com aquele tratamento robotizado, sabe? Ou até, quando tu liga para uma empresa para reclamar, hoje não sei se ligam ainda, eu evito ao máximo, mas às vezes a gente tem que fazer. E é tratado, é praticamente, quando o robô me atende, eu já fico, assim, eu fico puto, assim, cara, que falta de respeito. Eu não vou falar e desligo, porque eu não quero. Ou quando liga a máquina, liga, sei lá quem é que liga e faz isso. E a gente mostrando quem a gente é, falando o que a gente faz, o que a gente é, porque assim, é algo que acontece muito, as pessoas quererem mostrar só a perfeição, mas que nem eu digo para os colegas, cara, tu quer ser advogado, tu não pode ter medo de atrasar conta, porque se tu começar na advocacia e tu não tiver um pai, não tiver alguém para te bancar, tu vai atrasar conta, vai atrasar boleto. Tu tem que aprender a não se atucanar com isso e continuar trabalhando, tem que aprender a pegar tuas causas que não vão suprir teu mês e continuar lá. Falou tudo. No começo, olha, claro, a gente não sai expondo para todo mundo, né? Hoje até eu não tenho problema com isso, mas antes eu tive lá no começo do escritório, tive meses. Eu sempre digo que eu nunca tive um mês no zero, porque como eu aluguei um lugar para ter o escritório, eu já tinha que pagar as contas todo mês ali, de aluguel, de água, não sei o quê. Então, assim, eu nunca tive um mês no zero, tive um mês no negativo. E foi sendo negativo, 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 até eu ver um clientezinho ali que não pagava nem um terço do aluguel. E assim, sabe, dando peitaço naquela pegada de persistência. Só que daí, assim, que nem eu digo, a gente, claro, tem muitas coisas que são interessantes a gente planejar. Eu tinha uma ideia já, eu fui saindo da faculdade pensando nisso, mas muita coisa fugiu do meu controle, muita coisa fugiu no sentido de me manter, de me organizar, principalmente financeiramente. Financeiro eu acho que é uma das coisas que mais pegam um advogado, porque você tem vontade, você tem só... planejamento, né, Fê? Só que o cliente ali... Sobre administração financeira, né, essas questões. Pois é, e eu não sei, por exemplo, na área que tu trabalha, nunca fiz nada na área trabalhista, mas... Pelo entendimento de leigo, né? Tem áreas que a maioria dos clientes você recebe mais adiante, sabe? Sim. E daí, sabe? Eu no crime ali, que a gente costuma receber antes, eu já senti assim, meu Deus, cara, sabe? E não tava. O meu caso, reclamante, é só depois que a gente recebe, só lá no final do processo. E quanto dura um processo? A não ser que tu pegue uma reclamada, e reclamada paga para entrar com a contestação, né, com a defesa, mas é difícil você pegar uma reclamada lá no início, é bem complicado, e ainda que pegue que nem teu caso, que nem o teu cliente. E as pessoas também têm essa, né? Pô, mas tem uma cara de novo, há quanto tempo tu advoga? E eu comecei a advogar quando saí da faculdade ali. Eu acho que tu já estava na faculdade. Mas antes disso eu não tinha conhecimento prático. E as pessoas me perguntavam, tá, mas tu já ganhou esse tipo de causa? Eu falei, não. Só que daí tem aquela, né? A gente não pode também passar uma imagem para o cliente de total zero. Exato. Ninguém precisa saber isso que eu costumo dizer. Vai para a primeira audiência, me vem umas perguntas assim, e a minha primeira audiência, o que tu me sugere? Assim, primeira coisa, finge costume. Porque a gente tem muito ainda do pessoal mais, né, antigo do que nós, que é daquela questão de competição ali, de querer demonstrar superioridade, de estar em cima do salto e querer a primeira oportunidade que tem para rebaixar o colega, vão fazer. Então, isso a gente tem que estar, vai preparado, né, e não baixa a cabeça. Esse é um grande problema. E não só de colegas advogados, mas como da magistratura também, né? Quantos juízes a gente vê que pegam um inexperiente, já começa o número da OB, doutora, alto, em bom tom, para já... e aí eu digo, aí que eu cresço. Nesses momentos eu gosto de crescer. Algo além do cliente, né? Pô, mas essa cara de novo aí tu já fez? Eu sempre dizia, não, mas eu trabalhei com um advogado e eu sempre tive envolvido. Porque eu digo assim, a gente fez 5 anos de faculdade. Se tu não tem, eu digo pra galera, né? Cara, tu tem, sabe aquele ditado, é meio tosco, né? Tipo, quem tem boca vai Roma, mas cara, tu tem a capacidade de chegar na pessoa com informação, que tem a informação, pergunta.
No começo, eu era muito cara de pau. Eu ligava para os meus professores e perguntava. Falei, cara, é o seguinte, ó, eu tenho um caso para assumir, eu tenho que perguntar para ti, porque tu é o que sabe, vai ter que me ajudar. E tirava as dúvidas assim, meio que na pressão até. Eu lembro que para conseguir minhas primeiras audiências, eu incomodei alguns assim, ó, bastante, para eles me receberem. E eu falava, cara, me manda por fórum tirar cópia de processo, só para eu ter essa vivência que eu nunca entrei, nem sei para que lado vai. E eu incomodei até que eu consegui. Até um professor do TCC me mandou para algumas audiências no interior, e eu ia assim. E eu lembro que as minhas primeiras audiências eu só tinha que fazer perguntas que eu levava pronta, mas eu, antes de dormir, eu treinava, chegava na hora da audiência um pouquinho antes, nervoso, né? Tremendo, assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu pensei que eu podia ler, olhar para baixo e ler, né? Mas eu ficava nervoso. Que é outra coisa que as pessoas acham, com o tempo tu perde o medo. Eu, com o tempo, toda vez que eu entro num júri, eu continuo entrando com frio na barriga, eu continuo entrando nervoso. Faz o negócio ser gostoso, né? Exatamente. Antes de falar para o público, uma sala de aula, auditório, que nem agora para live eu tava pensando assim, cara, que viagem, né? Tipo, vamos falar para um monte. Eu sempre faço uma oração e digo assim, cara, tomara que a gente alcance, tomara que a gente consiga tocar uma pessoa que seja, a gente já sai ganhando hoje. E a gente sente esse frio na barriga, porque isso é o que faz da gente humano, né? Eu acho que a partir do momento que a gente perde isso, que a gente perde o medo, e que a gente acha que sabe tudo, a gente perdeu, a gente não precisa mais estar no jogo, né? É porque aí não tá fazendo sentido para nós, não tem graça. O negócio é esse, é isso que faz toda a diferença. Eu também concordo super contigo. Eu digo, quando eu entro numa audiência, um cliente uma vez me fez esse comentário, falou assim, doutora, a senhora é outra pessoa, parece que a senhora se transforma. Eu digo, mas olha, eu baixo uma coisa aqui que nem eu sei te dizer o que é. Mas é que a gente fica naquela... Vem eu acho que é uma proteção da gente estar querendo fazer aquilo, né? E aí o negócio acontece mesmo. Porque se a gente vai... A insegurança, o medo, eu acho que é super comum. Tudo que é novo, tudo que é uma mudança, né? Nos causa essa insegurança. A gente nunca fez, a gente não sabe como lidar. Nas minhas audiências, eu também lembro que eu fazia as perguntas que eu queria fazer e colocava ali o que eu queria dizer. Por exemplo, um indeferimento de uma prova testemunhal. Você trabalha um pouco diferente do júri, totalmente, né, Fê? Mas uma prova testemunhal indeferida. Eu já colocava protesto. Escrevia em letras garrafais. Excelência, por favor, por gentileza, registrar o meu protesto. Porque eu precisava lembrar na hora do nervosismo. Vocês podem não lembrar. E aí acontece para o indeferimento, né? Então a gente tem que estar preparado ali com isso. Mas até hoje me dá branco. Só que assim, ó, o medo, essa sensação também demonstra que a gente tem responsabilidade pelo que a gente está fazendo. Claro. A gente sabe que não é brincadeira, então se a gente fosse tranquilo, assim, aí sim a gente tinha que se preocupar. Aí ia ser estranho, né? Daí, sabe, mas cara, assim, ó, algo que eu vim de uma escola que trabalha muito a questão da espontaneidade. A gente conhecer a gente, nos conhecermos, aceitarmos aquilo que a gente olha. Eu tenho problema porque eu falo demais nas minhas... Quando eu estou discursando, eu falo daí quando eu vou olhar, sabe aqueles vícios de linguagem? Sim. Mas, cara, tipo assim, eu sei que eu tenho isso, eu tenho que trabalhar isso, eu vou conseguir. Tem gente que fala baixo, que tem que exercitar isso, aceitar isso. Não, eu falo baixo, eu tenho problema com isso, então... Sabe? Eu vou melhorando com a minha prática, mas eu tenho que me conhecer, aceitar isso, porque só entendendo isso eu vou conseguir fazer meu trabalho. Vai ser algo que já está reconhecido. Por exemplo, eu dou o exemplo do meu júri, né, doutora? Chego no júri e me dá um branco, eu penso, nossa, normal, por isso que eu tenho meu roteirinho aqui, que às vezes o que eu vou fazer? Mas tranquilo. E já aconteceu, e acontece. Eu sei que se eu tiver julgamento, amanhã eu tenho uma sustentação oral para fazer, se me der branco eu vou saber. E, tipo assim, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. A gente se prepara e vai melhorando nesses aspectos, mas nada disso pode ser o fim do mundo. Advogados muito antigos, advogados que eu respeito, que estão há mais tempo do que a minha vida atuando, chegam no dia e às vezes acontece. Então, assim, não é porque a gente é novo que a gente tem medo, que a gente tem essa angústia, porque a gente está lá sabendo a responsabilidade que tem
e Pelo comprometido. amor que a gente tem por isso, né? Por querer fazer algo e fazer diferente ali. Exatamente. E, doutora, tu me interrompe se eu não calar minha boca também. Tu é a nossa estrela, doutor Felipe. E Fale. ó, quando eu desvio aqui é Fale. só para servir meu mate. Ah, E uma Roberta, questão... uma coisa aqui, ó. Felipe, eu lembro quando eu te perguntei nos corredores da faculdade qual estava sendo o desafio. E tu disse, descobri que eu sempre tenho que me impor. É essa imposição que a gente disse, né? Não se calar e que não é fácil isso aí. Mas é algo que a gente tem que Dá para baixar. exercitar, gente. O advogado tem que ser teimoso. Advogado tem que... Não pode... Advogado que não quer ficar... Advogado, por exemplo, que vê uma ilegalidade e não se manifesta, que vê a parte sendo hostil, não se manifesta, que vê o seu cliente ali sofrendo alguma injustiça e não se manifesta, é que nem tem um advogado que fala a seguinte frase, ó, que advogado bonzinho é capacho do juiz. A gente não pode estar lá para agradar. A gente tem que estar lá. Ó, doutor Fabiano, grande amigo. Eu tento não prestar tanta atenção aqui, gente, nos textos que sobem para não perder o fio da meada. Mas assim, a Bárbara, cuida aí, Bárbara. Eu tô tentando cuidar também, tô tentando. Pessoal, mandem. E se tiverem perguntas, mandem ali nas perguntinhas pra gente não se passar aqui. Então, o advogado tem que ser teimoso, tem que brigar. Não digo brigar no sentido de discussão, de falta de respeito, porque eu sempre prego, acima de tudo a gente tem que ter respeito. Eu digo brigar no sentido de se impor, de falar, doutor, por questão de ordem, isso aqui tá errado. Como tu diz aí, eu não sei como é que funciona, protesta, excelência. Protesto. A gente tem que, porque assim, ó, se o advogado, por exemplo, se tu vê uma ilegalidade, eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido quando você faz, e não protesta porque tem vergonha, porque agora não é mais tu que tá, não é teu direito, agora é o do cliente, agora a coisa é mais séria, tu não tá ali por tua causa. Então a tua vergonha tem que estar abaixo disso. O cliente ele tem que estar acima disso. Porque senão a gente simplesmente... Não tem mais volta, né, Fê? Não, senão a gente está ali... Senão a gente não... Fazendo isso, a gente não é advogado. A gente é marionete. A gente está ali só como fantoche. Oportunidade. Às vezes eu já presenciei em audiência uma questão de que o advogado se travou no momento que tinha que falar, eu me manifestei, eu pedi uma prova que eu achei que não ia conseguir, eu consegui a prova, e ele ficou quietinho. Aí depois que ele se deu conta, eu acho que veio a coragem, porque o negócio começou a pegar fogo, ele quis a produção da prova dele e já não dava mais. E aí, assim, não estudou o procedimento, não sabia o procedimento, primeira coisa que já não sabe, desconhecia o procedimento da audiência. Isso aí não é desculpa para advogado, né? Não, que a gente não tem prática, mas é a nossa obrigação conhecer o procedimento. Né? Saber a ordem de inquirição de testemunha, isso aí a gente tem que ir preparado já para uma audiência para saber. Eu juro, Fê, eu sou super perdida, eu não sei como que funciona lá, mas o nosso tem toda essa diferença na audiência, a ordem de inquirição, mas tem no júri isso também, né? Tem. E aí tem passou isso, precluiu, não tem mais como buscar. E não é uma coisa assim, eu vou ir em casa, vou ficar triste porque eu perdi a prova, mas pensa pro teu cliente a prova que tu perdeu de produzir que deve dar. Né? Tem júris que a gente faz arguições até o juiz. Uma vez a juíza falou, eu vou consignar em ata que vocês estão consignando demais. Porque a gente, assim, ó, qualquer vírgula errada eu levanto e faço consignação, que seria daqui a pouco. Porque uma vírgula muda o sentido de muita coisa. A gente tem que ter essa iniciativa. E, gente, se vocês têm medo de ir para a audiência, eu vou esquecer, leva um colega, leva dois, leva três. Tem medo que o outro advogado é mais experiente, leva 4, 5. Tem uma banca com 5 advogados. Acompanhado. Isso é uma boa. E fiquem olhando ali com cara de entendidos. Não vai ter advogado que usa. Cara, por exemplo, no júri a gente usa muitas estratégias. Às vezes, por exemplo, que tem um promotor que a gente sabe que ele quer de incomodar, que ele não cala a boca, que ele não deixa o advogado trabalhar. Eu levo outro só para ficar cortando ele, para não atrapalhar o meu trabalho. Para eu não gastar energia e não atrapalhar minha linha de raciocínio. Então, existem várias maneiras da gente lidar com isso, porque eu duvido que você saia da faculdade e não vai ter outro colega que está na mesma pegada, querendo trabalhar, e pode haver essa parceria nesse sentido, porque faz bem para todo mundo. Na hora um pode esquecer, o outro lembra. E uma coisa muito importante, a gente tem mania de achar que o estudante... Eu acho que mais o estudante de direito tem mania de achar que tem que saber tudo.
Ninguém sabe tudo, gente. A gente tem que ter a humildade de entender. Até hoje, eu tinha um grupo de estudos, por mais que eu tenha feito bastante de vezes o procedimento, eu toco o caso para gente que nunca trabalhou, porque eu quero saber a opinião daquela pessoa, eu quero ver o que ela tem para me passar, porque aquele que acha que sabe tudo, ele fecha os olhos e tampa os ouvidos para aprender coisas novas. Sim. Então, aquele que acha que sabe tudo é possivelmente uma pessoa que não vai muito longe. E daí, quando você tem essa humildade de pedir, de perguntar, eu pergunto direto, e dentro da minha área, dentro daquilo que eu me digo especialista, eu vou lá e pergunto, cara, eu acho que eu vou fazer isso, mas não sei, o que tu acha? Qual a tua opinião? Experientes que já passaram por isso, ou até mesmo colegas que nem nós, né, que estão aí iniciando, mas que já têm essa experiência. Eu acho que essa questão de visão, né? A gente tem outras visões. A Raíssa colocou aqui, pergunto tudo sempre, é melhor do que fazer uma besteira, né? Com toda certeza. As coisas depois não tem volta e é o momento da gente fazer certo e aprender. A gente aprende a cada dia, né, Fê? Não tem essa de já ir sabendo tudo. Ninguém sabe. Exatamente. Tudo que Imagina. sei, nada sei. Por isso que eu te disse, para mim eu tô muito no começo, porque assim, ó, a gente ficou nessa de falar das dicas, né? Então já vou dizer para os colegas, você tem que estudar todos os dias. Na faculdade eu não era um cara tão estudioso. Eu era, mas não era um cara estudioso, assim, eu estudava para passar. Aluno, porque tu tem facilidade, né? Mas, poderia assim, não ser estudioso, mas tu não demonstrava que tu não era estudioso. Tu estava sempre com notão lá, Felipe. É que isso daí é um negócio que, eu não sei, é que nem tu falou, sabe? Tem gente que tem facilidade de ouvir ali, pegar e não, sabe? Mas assim, ó, hoje eu digo estudar literalmente. Hoje, no mínimo 1 hora por dia, se eu estou com um atucanado, eu sento para estudar procedimento, para estudar direito material, direito processual, para dar uma olhada na legislação, na jurisprudência. Cara, obrigação nossa, ainda mais quando a gente está no começo e não tem tanto tempo, que não tem tanto cliente, você tem muito Aproveita esse tempo, né? Aproveitem, porque assim, ó, quando tiver um caso, isso vai ser um diferencial. Quando existe um mito de que aqueles que advogam há muito tempo são muito entendidos, sabem tudo, mas assim, gente, uma das coisas que eu percebi foi que a galera... cara, a galera mais antiga, assim, ó, são poucos os que continuam estudando, continuam indo atrás, e tu vê muita gente que tá aí há uma vida inteira fazendo bobagem, audiência, fazendo petição ruim, deixando passar coisa que não pode. E eu digo assim, claro, eu não vou apontar qual é por questão de ética, mas eu digo isso porque tem gente que não se atualiza, tem gente que não vai atrás, tem gente... E aí já pode ser um grande diferencial, e é o que eu dizia para os meus clientes, olha, eu posso estar começando agora, mas tudo que existir, que pode beneficiar o teu processo, eu vou saber. Se eu não souber, eu vou buscar tudo, cada vírgula. E mostrar para o cliente, olha, eu quero trabalhar no teu caso, eu vou trabalhar da melhor. Não tem ninguém que vai trabalhar melhor do que eu nesse caso, porque eu vou, sabe, aquela ânsia de fazer. E eu dizia para os meus clientes, eu sempre fui muito disso, de falar, olha, daqui a pouco tu não tem um caso lá que... Não trabalhei em muitos casos, no começo eu não tinha trabalhado em caso nenhum, mas eu sempre mostrava isso, que eu ia ter muito empenho. Eu dizia, olha, eu vou ter muito, eu vou estudar muito para as coisas darem certo. Sim. Isso a gente percebe muito, assim, a visão da sociedade quando a gente tem um profissional jovem, um profissional mais velho, do mais velho, porque o mais velho é mais experiente, né? Tem toda essa questão de estereótipo, né? Uma coisa mais agora entrando numa palavra do penal. Mas o que eu percebo o que nós temos hoje, se é um profissional mais experiente, mas que não tem o direito atualizado, todo dia aqui, por exemplo, no direito do trabalho, a gente tem agora, essa questão de pandemia, medida provisória, lei nova, portaria, um mundo. No penal também, vocês estão se adaptando, todas essas questões desse mundo novo que a gente está vivendo. Se a gente vai ficar parado e não vai estudar, a gente não vai ter nada sobre isso. As legislações não são mais as mesmas e tudo muda. E mesmo desconsiderando esse momento, né, Fê, de pandemia que tudo modificou, o direito não é estático, as coisas mudam de uma hora para outra. Nós nos formamos eu me formei em 2017, tu também, eu acho, né? 16/1.
É, Foi um e eu pouquinho... quando fiz a virada, 2017 eu me formei, metade do ano CLT já mudou e não era mais a mesma, teve reforma trabalhista. Então teve que fazer toda essa adaptação. Então o pessoal lá de trás, se não estudou, tá fazendo. E a gente vê hoje isso no processo, questões de direito material que já não mais existem, porque já não fazem mais parte da CLT e que estão sendo aplicadas. É falta de estudo e conhecimento. Então, essa questão do jovem advogado não tem... a única coisa que falta no jovem advogado é experiência. Isso aí a gente adquire indo ver audiência, indo assistir audiência, indo assistir júri, indo fazer cópia, diligência, tudo isso para pegar essa prática, né? Tem tempo, vai, exatamente. Eu teria feito muito mais isso, teria ido assistir muito mais, teria ido muito mais, porque a gente assistindo uma audiência, assistindo um júri, a gente não aprende só aquilo que é certo, a gente aprende também o que não fazer. Sim. Porque às vezes tem questões evidentes que tu olha e pensa, meu Deus, eu não vou. Tanto que o primeiro júri que eu fiz, Bárbara, eu fui mais motivado porque eu vi uma atuação que eu pensava, cara, eu consigo fazer melhor que isso aí. Eu pensei, meu... Eu vou lá. Isso causa mais segurança para nós. Né? A gente vê de tudo. É como a gente vê aqueles que a gente quer seguir, a gente vê aqueles que a gente não quer seguir. Exatamente, a gente sempre aprende. Exato. A gente sempre aprende. Com toda certeza. Ó, a Su colocou que maravilha saber que é normal não saber tudo e que todos passam perrengues. Nossa, isso é a coisa mais... Não, tem gente que até tem gente que não tá nesse mundo. Exatamente. É que tem muita gente que vende como se as coisas fossem perfeitas, como se a gente... Claro, para o cliente, daqui a pouco tu quer mostrar que tu é um profissional completo, mas na vida real a gente tem que estar sempre se adaptando, sempre buscando. Como tu falou, a legislação muda o tempo todo, e aquele que não estiver estudando primeiro, esse advogado que vai estar voando, é ele que vai saber, ele que vai poder explicar daqui a pouco para um advogado mais experiente. Mais experiente. E toda essa questão agora eletrônica também que a gente lida, né? Quem está lá, os antigos, não conseguem até mexer no eletrônico. É o momento da gente entrar nisso, da gente pegar esse espaço. É uma oportunidade, não dá para perder. Mas tem uma questão que eu acho assim, ó. A Pri ali, o Rafa Garga, Rayano. Saudade de vocês, gente. De todos vocês. Sobre que assim, ó, a faculdade não ensina a gente a administrar escritório, não ensina a gente a vender nosso serviço, não ensina a gente a negociar. E são coisas também que são fundamentais para a advocacia. Por isso que eu sempre digo assim, ó, gente, você tem que ir atrás de conteúdo prático e de gente que mostre esse caminho. Porque assim, ó, às vezes a gente sai, tu tem que cobrar a tabela da OAB e daí tu tá no teu escritório, na tua mesinha, chega um cliente, precisa de um habeas corpus, daí tu vai lá, vem em horário extraordinário, depois das 6 horas, Rio Grande do Sul, 18.700 e tantos reais. Daí a pessoa olha para ti e fala, cara... Tu não tem nem bigode, não tem nem... Como é que eu vou dar 20 mil reais para esse guri fazer um habeas corpus para mim? Então, assim, ó, a gente tem que ter esse senso que eu digo, cara, é aquela questão da venda. Vou dizer, assim, ó, a gente vende o tempo todo, a gente vende a nossa imagem, quando a gente quer alguma coisa, a gente sempre está vendendo, a gente vende a nossa opinião, a gente está querendo que as pessoas comprem a nossa ideia. Então, essas questões são questões extremamente importantes de serem trabalhadas. Eu leio muito material de venda, psicologia de vendas, porque mais no sentido de persuasão, de fechamento. Isso é muito só que nem eu falo... Tem um rapaz que eu sigo, o Pedro Coutinho, que trabalha a questão de marketing, assim, que ele trabalha essas questões que eu penso, cara, às vezes eu olho o conteúdo e falo, cara, às vezes são coisas simples, mas que ninguém te ensinou. Nenhum lugar. Gatilhos mentais, ninguém nunca nos disse na vida. Exatamente. E, Bárbara, gatilhos mentais é um troço que eu trago. É que assim, ó, as pessoas também, às vezes, não conseguem fazer essa associação. Tudo que eu leio, eu tento trazer para o meu trabalho. Sim. Gatilhos mentais, escassez, cara, eu tento trazer para o meu discurso no júri. E é o que eu digo, cara, o que eu acho que eu tenho de diferenciar na minha atuação, é porque eu vou atrás de coisas que não estão nos livros de direito. Eu vou atrás de elementos para acrescentarem no meu trabalho. É aquilo que a gente falou do pensar fora da caixa. É isso que te torna esse ser único e diferenciado, né? É buscar um diferencial, é sair do comum ali.
E daí muitas questões. Caraca, tu viu que horas são? Nossa, nós temos 10 minutos. Passou Como o muito tempo rápido. voa. Deixa Eu eu, olhei, deve olha. ter passado uma meia horinha só. Que Nossa, nada. boa. Deixa eu só ler aqui. Tem umas perguntas. Não entrou na caixinha, gente. Vocês estão muito contidos. Mas as que entraram de tarde eu vou fazer para o Felipe. A Pri disse: triste quando não entendem que não existe hierarquia e tentam constranger o advogado. Isso acontece. E aí a gente tem que levantar a cabecinha e fazer Tem que eles mostrar. descerem do salto ali, porque não são Deus, longe de serem. Grava a audiência, faz consignação em ata, é um direito do advogado gravar a Tá. audiência, porque assim, ó, se você passar por alguma situação de abuso ou de arbítrio do magistrado, promotor, ou de falta de urbanidade da outra parte, enfim, você tem que registrar, porque senão vai ser a palavra de um contra o outro. E só com isso a gente consegue ir atrás de fazer alguma coisa, fazer daqui a pouco pedir que seja oficiado CNJ, Conselho Nacional do Independente Ministério da Público. OAB, Fê, nessa questão, porque tu tem Oi? bastante propriedade de falar disso, porque tu é da OAB, tu faz parte da comissão da OAB, né? Eu faço parte, Bárbara, da Comissão de Direito Penal e Direitos Humanos, mas são coisas assim, ó, o que acontece? OAB eu digo para os colegas, ó, participem, entrem no órgão de categoria de classe, porque é importante, mas tem coisas que não é lá que a gente pega, assim, né? Que nem Sim, assim, ó, sim. são coisas que vieram da prática, Levar, da né? vida, sabe? Levar na cabeça e aprender. É, porque assim, pô, teve promotor já que ameaçou me processar, teve promotor que já passei por muita coisa assim de tu ter que pegar, não, pera aí, não é assim que funciona. Tu acha que com delegado, advogado criminalista passa muito isso com delegado, sabe? Sim, sim. Uma vez o delegado pegou e começou a reclamar, porque vocês vêm aqui atrapalhar meu trabalho. Eu estava assinando uns papéis, e porque vocês vêm aqui atrapalhar meu trabalho, que não sei o quê, daí eu nem percebi que era comigo. E quando eu vi, eu olhei, cara, não, tu acha que tá falando Fazendo com teu quem? trabalho. Eu tô vindo aqui trabalhar, eu não tô vindo aqui para escutar a tua reclamação. Tu tem algum problema? Vai resolver com quem tem, eu não quero nem ouvir. Não fala nem comigo isso daí, cara. Sabe, a gente tem que mostrar, olha, Não dá se pra eu não baixar a cabeça. sou. Claro, mas naquela postura de não perder o respeito. Eu sempre, cara, o primeiro caminho é sempre o respeito. Esse negócio de carteiraço, tem gente que fala em carteiraço, já me dá um ranço, assim, sabe? Tipo, Olha, tem você falou advogado. bem interessante, o coleguismo, não se calar quando o colega está sendo constrangido, porque a gente está ali também na mesma posição, né? É se Podia colocar no ser nós, lugar. né? Não somos adversários nesse momento. Exatamente. Se Tem sabe gente isso, vai que compreender. leva nesse ritmo, né? Mas não é o caminho, gente. A Tati Vocês colocou, Bárbara, se acabarem, voltem para mais uma hora. Pior que eu tenho aula agora. Vou dar uma têm aula às aula. 8h30. Mas Sabe que senão eu tenho uma reunião com uma cliente depois e eu falei para é. ela, olha, ela queria que eu fosse, mas não, tem uma live agora aqui, ó, Muito obrigada mas pela olha, preferência. Não, mas não, vamos mas marcar eu outra, Fê, porque olha aí, o tempo passou correndo. O que não, eu veio não cheguei a nem na Tati metade da minha lista aqui. a Tati perguntou: trabalhar sozinho ou com amigo de formação? Tu trabalha com alguém, Fê? Hoje, depois de 4 anos, eu tô abrindo uma sociedade. Ah, Mas tu eu sempre era fui muito. unipessoal antes. Não, antes eu era advogado, eu não Autônomo. tinha uma sociedade unipessoal, É. eu já tinha pesquisado isso, mas não tinha entendido direito, porque isso aí é outra coisa também, cara. Ó, A tu gente vai não lá na aprende, OAB, né? Eu abri a minha unipessoal também, fui a pesquisar para entender, mas também não sabia. cara, eu sou um cara meio impaciente para essas coisas, sabe? Então cara, eu quero advogar. Vão me impedir de advogar se eu estiver trabalhando? Ainda não me impediram, porque eu não tenho essa tal de sociedade unipessoal. Mas quanto à parceria, eu acho muito interessante, mas assim, ó, de gente que se complete, sabe? Você percebeu, olha, eu gosto mais de estar dentro do escritório escrevendo. Eu, por exemplo, eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar em audiência, tentação, eu gosto de, sabe, eu escrevo, mas não é o que eu prefiro. Então, assim, ó, de pessoas que consigam se complementar. Sim. Porque se você abrir só por abrir, é algo muito sério. Você pode ter um problema para estragar uma amizade. Então, é algo que tem que ser muito bem pensado. Os dois têm que agregar, os três, os E é quatro, muita independente de quantos for. responsabilidade. Nossa Muito, é o teu nome. responsabilidade é ilimitada, a gente nunca pode esquecer disso. Colocar um nome ali e depois não dá certo. É, Tem que ter gente, tu muita tem confiança e ali. parceria. Não dá para ter uma sociedade só porque se dá muito bem na vida pessoal. Daqui a pouco a pessoa não trabalha bem. Trabalho eu trato trabalho de forma muito reserva. Eu não, assim, ó,
Pode fazer tudo, mas não estraga meu trabalho, sabe? Tá. Então, assim, ó, por questão de autopreservação, por questão de eu me sinto melhor tendo controle de tudo, só hoje eu decidi fazer isso. Mas tem gente que se entende, tem gente que faz. Tem um exemplo de colegas que fizeram desde que saíram da faculdade, que estão a mil, assim, sabe? É bonito de ver. Pela minha experiência, eu acho que eu não sou contra, mas eu acho que a gente tem que ser. É um negócio tipo um casamento. Claro, é bem isso. Só que não tem a opção de tu fechar a cara e cada um. Não, você tem que estar ali o dia. Tem que por isso dividir informação. Tem que se gostar muito, e os dois têm que estar no mesmo ritmo, né? Os dois têm que estar querendo trabalhar, tem que estar querendo fazer, tem que estar querendo angariar, porque não adianta aí só um começa a trazer cliente, o outro vai ficar ali, e aí esse que traz vai se incomodar, aí os problemas começam a surgir e acaba uma amizade. Acho que tem que ter essa surgem, né? E surgem. Isso a gente vê toda hora. A gente lida com o problema todo dia, né, Fê? E tem que saber lidar com isso, todas essas questões. O que eu recomendo pra Tati é parceria. Eu acho que parceria. a gente trocar, né? Eu faço trabalhista, por exemplo, aí entra aqui um previdenciário, entra uma ação civil, entra um penal. Felipe, manda pro Felipe. Entra o civil, manda pra Roberta, né? Vamos mandando pros nossos amigos, aqueles que a gente realmente confia no trabalho, sabemos que são bons profissionais, e aí faz essa parceria e não perde a amizade, que eu acho que ajuda bastante. Que às vezes é tão difícil, né? Tem uns amigos de tempo que tu vai lá e perde por isso. A parceria é um bom modo de tu experimentar se daria certo ou não na sociedade, né? Eu nunca, no começo, até hoje eu nunca tive sócio, mas sempre tive parceiros, sempre, desde que eu iniciei. Porque eu não eu sempre trabalhei só no crime, mas, por exemplo, no começo a gente precisa de cliente, precisa sobreviver, né? Daí você vai lá... Aí pega tudo. Tipo assim, pega um percentual ali. E é importante também ter isso em mente. Olha, eu sou criminalista, mas o meu escritório faz família. Eu sou criminalista. Daí levava para o escritório e fazia ali, porque eu sabia, saiu da faculdade que a gente estudou, só tinha família, eu acho, prática, que a gente pegava bem. Então, tem isso, se apresenta como especialista. Esse cliente, aí tu perde um futuro cliente depois, né? Também, esse que tem família vai ter um perrengue lá no penal, vai ter alguma coisinha, vai ter alguma trabalhista, então tudo aí vai juntando. É ótimo. Faz parceria que todo mundo ganha, é bom. É verdade. Ó, cheguei, estava em atendimento pensando no que estava perdendo por aqui. Jéssica, tu perdeu, hein? Jéssica, nem te falo que tu perdeu aí. Né, Fê? Excelente live. A Jéssica, Advocacia Business. Nossa, essa mulher é um exemplo também, Felipe. Verdade, a sociedade é mais dura que o próprio casamento, tá? Tem que cuidar isso. O Endo botou, tem que ser bonito assim? A Lidiane, cheguei no fim, muito legal presenciar o sucesso de vocês. Lídia, a gente te diz o mesmo, imagino que o Felipe também diga. Cara, eu vi muita gente bacana, que eu não respondi todo mundo, gente, só para não perder o fio da meada, que passou tão rápido. Mas fiquei muito feliz de ver essa galera. Todos. Bárbara, se acabar... esse eu já li, pra gente voltar, mas a gente não vai conseguir. Agradeço a todos, pessoal, porque a gente tá com 3 minutinhos aqui. Muito obrigada a todos que estiveram, que participaram. Qualquer dúvida que surgir aí, mandem para mim, mandem para o Felipe, a gente vai respondendo. E Fê, quero te agradecer imensamente pela oportunidade, por ter aceitado o meu convite. Agora que é famoso. Famoso nada, eu tô aprendendo. Vamos, olha só. Eu tô construindo a minha estrada como todo mundo aqui. Se tiver alguém aqui que acha que... É que aí que tá, a pessoa que acha que sabe tudo, que não aprende nada, que não precisa parar para estudar, que não precisa aprender mais nada com ninguém, que é o dono do conhecimento, não tá aqui. Então, e eu tô aqui para aprender também. Não, e é isso, todos que estão aqui, que estão perdendo 1 hora, 7 horas da noite, segunda-feira, que é aquele dia ganhando 1 hora, a gente tá ganhando 1 hora. Ganhando, né? Porque estão aqui aprendendo coisas e é isso, é esses aí que fazem a diferença, são essas pessoas que estão aqui na live que fazem a diferença no mercado hoje. A Rai entrou, foi incrível, parabéns, Raíssa Brasil, essa guria assim também é demais. Só gente boa. O Luiz Guilherme. Coisa boa, né, cara? Um grande abraço, sou fã dos dois. Luiz, achei que tu tinha se mudado, ido pra fora do país. Nunca gente, mais, agradeço a todos vocês, então, tá acabando nosso tempo. Fê, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço pela lembrança. Fiquei muito feliz pelo convite. Algumas perguntinhas, mas daí a gente já tem a oportunidade de fazer esse convite novamente, se tu aceitar.
Conta comigo que a gente volta e termina esse debate aí de Vamos direito, fazer com uma todo esse pose? conteúdo Vamos fazer aí. uma pose? Tirem uma foto da gente. Postar aí para divulgar. Pronto. Beijo para todos. Beijo, Felipe. Valeu. Beijo, uma boa noite, Fechar gente. Fiquem aqui. com Deus e estamos juntos. Beijo. Tchau, tchau.